Egito, terra de tesouros enterrados, perguntas sem respostas e achados espetaculares. Um vale isolado contém 63 tumbas, redes de túneis e câmaras, tudo construído para abrigar os corpos e a riqueza dos governantes do Egito. Os egiptólogos modernos agora começam a entender a dimensão do que foi realizado aqui. Mas conseguirão explicar por que este mundo subterrâneo, a mais famosa e elaborada necrópole da história, foi escondida e esquecida sob o Vale dos Reis? Egito Revelado. O Vale dos Reis. O Dr. Zahi Hawass é o arqueólogo-chefe do Egito. Ele acredita ter identificado o ponto de partida de um dos mais extraordinários projetos de engenharia do mundo. Uma passagem nas montanhas que dá acesso a este vale. A entrada de um túnel que leva a uma tumba. Eu realmente acredito que essa é a primeira tumba escavada no Vale dos Reis. Ela tem mais de 210 metros. É um túnel muito longo e cavado na rocha. Durante 500 anos após a construção deste túnel, os faraós do Egito foram enterrados aqui. É o lugar onde começavam sua jornada para a vida após a morte. O Vale dos Reis é o túmulo de alguns dos maiores governantes da antiguidade. É um lugar sagrado. É o lugar onde a mitologia era encenada, onde aplicavam todas as suas concepções, sua tecnologia e habilidade em artes. Recursos incríveis foram destinados a criar esses túmulos reais. 3.500 anos atrás, a capital dos faraós era Tebas, o coração da civilização mais sofisticada que o mundo já conheceu. Foi uma era de abundância na história do Egito. E os faraós faziam questão de que sua grandeza fosse vista. Mas em um vale menos de 7 quilômetros a oeste, do outro lado do rio Nilo, eles criaram algo ainda mais extraordinário, longe das vistas da população. O Vale dos Reis só foi descoberto no século XIX, com a chegada dos primeiros egiptólogos modernos. Todo o Egito antigo ficou esquecido, até a chegada desses arquitetos, engenheiros, químicos e desenhistas. E esses homens começaram a explorar o Egito. E nesse processo, as relíquias do Egito começaram a ressurgir. E é claro que uma das descobertas mais incríveis foi esse vale, hoje conhecido como Vale dos Reis. Os egiptólogos modernos seguiram os passos dos antigos saqueadores de tumbas. Trabalhando sem mapas ou sem uma ideia clara do que encontrariam pela frente, estes primeiros exploradores desencavaram câmara após câmara. Cada uma delas foi esculpida com precisão e muitas vezes eram ricamente adornadas com pinturas e hieróglifos. Os arqueólogos começaram a revelar um mundo subterrâneo de incrível complexidade. Desde então, mais coisas estão aparecendo nesses sítios. E assim, gradualmente, estamos removendo as camadas, a história e o significado desse lugar fantástico. Talvez a maior descoberta de todas tenha sido a de Howard Carter, em 1922. Todos os sarcófagos descobertos anteriormente estavam vazios. Então ele descobriu a tumba intacta de Tutankhamon. Ela guardava um tesouro fabuloso, incluindo grandes quantidades de ouro. E era apenas uma pequena fração do que o vale ocultava no passado, segundo os especialistas modernos. Encontraram uma tumba que é incomparável. A única, a tumba de Tutankhamon. Quando a comparamos em tamanho e importância com outras tumbas que foram escavadas no vale,
é bem pequena e quase insignificante. Mas ficamos chocados com as evidências que acumulamos ao longo dos anos. E com as pesquisas em andamento, hoje podemos contar uma história, o que seria impossível 10 anos atrás. Kent Weeks foi o responsável por grande parte desta pesquisa. Ele passou 30 anos estudando documentos antigos, escavando e mapeando sistematicamente a região. Eu acho que se estende de lá até ali. Ele documentou todas as descobertas feitas no Vale dos Reis. Pela primeira vez, nós conseguimos ver os projetos de todas as tumbas dispostos em um único pedaço de papel. E quando convertemos isso em desenhos tridimensionais no computador, pudemos ver em 3 dimensões como eles se interrelacionam. Acho que ninguém estava preparado para essa aparente confusão, para esses corredores que levam a todas as direções. O modelo tridimensional de Wiki revelou o vale de uma forma jamais vista. Mais de 3 quilômetros de corredores e câmaras se estendem sob a superfície. Uma confusão de estilos, tamanhos e formas, que vai do que parece ser um palácio subterrâneo a um único cômodo acessado por um túnel vertical. Algumas destas tumbas são sinuosas, outras formam uma linha reta. Os caminhos se cruzam e alguns chegam a se encontrar. Mas por que as tumbas estavam ali? Durante séculos, os egípcios colocaram seus faraós para descansar em pirâmides. As grandes pirâmides do Egito foram construídas 1000 anos antes da criação das tumbas do vale. Sua arquitetura se baseava em um conjunto de princípios que, segundo a crença dos faraós, garantiria a passagem para a outra vida. Um arqueólogo, o Dr. Daniel Pauls, investigou esta variação de grandes monumentos a tumbas ocultas. Ele acredita que a mudança foi repentina e dramática. Ele escavou uma área em uma encosta entre o Vale dos Reis e a antiga Tebas. Ali, Pauls encontrou fragmentos de um piramídeo, uma pedra sagrada que era assentada no topo da pirâmide. Ele exibia um cartucho com o nome real. Em seguida, ele descobriu paredes de fundação feitas com tijolos de barro. A estrutura estava nas camadas inferiores de uma pirâmide de tijolos de barro. Pauls calculou que esta pirâmide, de tamanho modesto, havia sido construída na época da 17ª dinastia egípcia, 1000 anos depois da Grande Pirâmide, mas apenas algumas décadas antes do Vale dos Reis. A dinastia que construiu esta pirâmide honrava uma tradição ancestral e sagrada. Os faraós da dinastia seguinte, a 18ª, devem ter presenciado a conclusão da obra, mas voltaram as costas à tradição. Sabemos sem sombra de dúvida que nenhuma tumba do Vale dos Reis já esteve numa pirâmide. As pirâmides simplesmente caíram em desuso. Os egiptólogos discutem há muito tempo as razões desta mudança. Para o Dr. Zahi Hawass, a resposta está no fundo desta tumba, que, segundo ele, é a mais antiga de todo o vale. Mais uma vez, Howard Carter foi a primeira pessoa da era moderna a entrar na tumba. Foi em 1902, 20 anos antes de Carter encontrar o túmulo do rei Tutankhamon. Carter entrou em um corredor bloqueado por escombros e entulho. Os morcegos e as pedras soltas trouxeram o Carter para cá. É muito difícil andar aqui. E enquanto eu estava entrando, eu escorreguei porque o túnel é muito íngreme e bastante perigoso. Esta passagem foi projetada para ser usada apenas uma vez e depois ser lacrada para sempre.
O túnel se aprofundava cada vez mais, mas Carter continuou avançando. Mais de 180 metros depois, ele chegou ao fim. O túnel terminava em uma câmara funerária. Lá havia 2 grandes sarcófagos vazios. Um deles exibia o nome de uma grande rainha, a faraó que, segundo os arqueólogos, teria transformado esse lugar no Vale dos Reis. Este vale remoto tornou-se uma das necrópolis mais ricas do mundo antigo. Para entender como isso aconteceu, os arqueólogos se concentram na história da faraó, cuja tumba seria a mais antiga e a de maior profundidade. O nome desta rainha era Hatshepsut. Hatshepsut fez parte de uma era de grande prosperidade no Egito. Uma era em que cada governante se empenhou em deixar um legado em pedra. Colunas, templos, esculturas complexas, evidências de que tinham o desejo e os recursos para construir obras grandiosas. O nome de Hatshepsut está no maior de todos os monumentos. Neste obelisco, que pesa 300 toneladas e tem 30 metros de altura, o mais alto do Egito. Mas para compreender o que a trouxe ao Vale dos Reis, é preciso examinar a essência do reinado de Hatshepsut. Hatshepsut era uma raridade. Uma faraó mulher em um país que não tinha sequer uma palavra para rainha. A ascensão de Hatshepsut ao poder começa já na infância, como filha do grande faraó, o guerreiro Tutmés I. Sem dúvida, ela herdou o impulso e a ambição do pai. Ela foi criada para se casar com o sucessor de seu pai. Mas quando ele morreu, o filho mais novo assumiu o trono. Ela acreditava que, como filha de um faraó guerreiro, podia se sair melhor que uma simples criança. Hatshepsut tentou provar seu ponto de vista da melhor forma que os faraós conheciam. Ela construiu. Perto das encostas que rodeiam o vale, ela construiu um templo para ser adorada após sua morte. Ele foi redescoberto sob areia e escombros no século XIX e ainda está sendo escavado. O arqueólogo Ted Brock, que trabalha nesta área há mais de 20 anos, analisa que o templo revela sobre as ambições de Hatshepsut. Estátuas enormes da rainha se alinham no nível superior do templo. E nos detalhes das esculturas, Brock acredita que pode ver um grande plano em andamento. E ele está na cor das estátuas. Ela tem a típica pele vermelha dos homens em oposição à pele amarela que as mulheres têm nas obras de arte egípcias. Ela também já teve uma barba, como as outras estátuas lá de cima. E dá para ver a alça que prendia a barba no queixo. Nestas estátuas, a Hatshepsut se representou como um homem. Esta grande estrutura revela seu desejo de competir com os homens e ser lembrada como uma poderosa governante. Como ela se denominava um faraó, tinha que assumir a aparência de um faraó, os paramentos, os trajes, a imagem do faraó. O próprio templo era parte deste esforço e possuía uma função prática específica. Era o ponto focal do culto de oferendas ao espírito do rei no outro mundo. Após a morte, um faraó deveria passar a eternidade na companhia dos deuses. A comida e a bebida para sustentá-lo viriam de oferendas deixadas em seu templo mortuário. Construído com esta finalidade, o templo de Hatshepsut teria sido o mais impressionante do gênero.
As pessoas sempre se maravilharam com a beleza do templo da rainha Hatshepsut, os penhascos maravilhosos e o esplendor dessa longa série de escadarias com colunatas fazem do templo de Hatshepsut uma obra-prima. Mas enquanto seus predecessores conectavam os templos mortuários às tumbas, Hatshepsut escondeu seu túmulo em outro lugar. O que existe bem à vista é um enorme e fantástico templo mortuário. Mas não se vê nenhuma tumba. Então, os elementos devem ter se separado. O faraó, a partir desse momento, deveria ser enterrado em um lugar escondido, numa profunda passagem subterrânea no Vale dos Reis. Os egiptólogos concluíram que a explicação mais óbvia desta mudança era garantir a segurança. Em quase todas as tumbas reais já descobertas, os saqueadores chegavam antes dos arqueólogos. A exceção foi a tumba intacta de Tutankhamon. Suas vastas riquezas revelam por que os grandes monumentos atraíam os ladrões. A hipótese mais aceita é que Hatshepsut e seus sucessores escondiam as tumbas para evitar roubos. Eu não acho que seja uma explicação plausível. Se pensarmos nas tumbas do Vale dos Reis, a escavação, a decoração e depois o transporte para o túmulo envolveu centenas e até milhares de pessoas. Como seria possível esconder uma tumba assim dos moradores, dos locais? Os arqueólogos também perceberam um detalhe na posição do templo de Hatshepsut na paisagem. Eles sugerem que o templo é apenas um elemento em um esquema bem maior. Ao traçar uma linha que desce a grande escadaria e atravessa o rio Nilo, ela chega à passarela central do templo de Karnak, o lugar mais sagrado do Egito e um dos maiores complexos de templos da Terra. Em uma distância de mais de 3 quilômetros, o alinhamento entre as escadarias e a passarela só não é totalmente perfeito por 2 graus. Se nós pensarmos que esse alinhamento foi feito a olho nu quando os egípcios traçaram, é praticamente perfeito, perfeito demais para ser uma coincidência. Na teologia egípcia, a jornada entre o leste e o oeste era sagrada. Era a rota diária percorrida pelo deus Sol. Os egípcios construíram suas cidades na margem leste do Nilo, onde o Sol nasce. E enterravam seus mortos na margem oeste, onde o Sol se põe. Hatshepsut havia criado uma conexão entre os 2 pontos. A tumba de Amon em Karnak é o começo de um plano mestre. Partindo de leste para oeste, chega-se diretamente ao templo de Hatshepsut e não acaba aí. Se continuarmos traçando a linha desse plano mestre através da montanha e dos grandes penhascos de calcário de Deir el-Bahari, encontraremos o ponto da tumba de Hatshepsut. Mas Daniel Pauls acredita que a tumba não era o destino final. Ele acha que Hatshepsut escavou aqui porque era o ponto de partida de outra perigosa jornada. Acho que o lugar onde ela colocou sua tumba seria a entrada para o mundo dos mortos começava. Quando a tumba fosse lacrada, um portal se abriria. A faraó ascenderia e poderia conquistar a vida após a morte.
Os arqueólogos acreditam que a faraó Hatshepsut foi a primeira a construir um grande complexo de tumbas no Vale dos Reis, criando uma referência que seria seguida pelos 500 anos seguintes. Ela escolheu um lugar maravilhoso. É longe de tudo. Calmo, tranquilo, escondido. É muito difícil achar essa tumba. Sua tumba foi construída segundo um conjunto de princípios que apenas recentemente os especialistas começaram a entender. Mas Hatshepsut havia rompido com a tradição. Ela escavou a tumba longe do templo, onde, após sua morte, oferendas seriam feitas para alimentar seu espírito. Seu túmulo não foi identificado. Segundo a teoria convencional, as tumbas eram subterrâneas apenas para evitar o ataque dos ladrões. Mas o arqueólogo Daniel Pauls acredita que os construtores de tumbas estavam menos preocupados com os perigos desta vida do que com os da outra. Sua teoria se baseia nas pistas encontradas na câmara funerária de Hatshepsut. Entre os escombros, há uma série de monólitos de calcário com hieróglifos e imagens pintadas. Eles formam o mais antigo exemplo conhecido de um antigo texto funerário chamado Anduat. Anduat é a antiga palavra egípcia para o que está no mundo dos mortos. A versão da rainha para outro mundo é a primeira que conhecemos. Durante o dia, um faraó ressuscitado viajava com Deus Sol pelo céu. O Anduat descrevia a jornada através das horas da noite e da escuridão da tumba. O deus tem a cabeça de um carneiro e aparece a bordo de um barco. Ele precisa lutar contra outros deuses, demônios e monstros para avançar. Por fim, ele passa através do corpo de uma cobra antes de renascer magicamente como um escaravelho, o símbolo da alvorada. Essas imagens são mais do que simples decoração. Elas são a base de um mapa ou manual. Os faraós precisavam ter a descrição do que os aguardava no mundo dos mortos. Que tipo de criaturas, demônios, deuses, que eles teriam que enfrentar do outro lado. Segundo Pauls, Hatshepsut acreditava que ser enterrada neste vale, além do Nilo e de uma série de penhascos, a aproximaria do mundo dos mortos. Eu acho que a rainha Hatshepsut queria colocar a entrada da sua tumba o mais perto possível do mundo dos mortos. E esse lugar era o Vale dos Reis. Uma série de rituais cuidadosamente planejados teria início no momento da morte de Hatshepsut. Ela precisaria de seu corpo na vida após a morte, portanto ele foi mumificado. Depois foi transportado em seu sarcófago através do Nilo e pelo alto do vale, até chegar à câmara funerária. A procissão funerária de Hatshepsut demarcava uma nova rota para a vida eterna. Muitos outros faraós a seguiram. Hatshepsut criou uma tendência que duraria cerca de 500 anos e ergueu muitos dos edifícios mais importantes que o Egito já construiu. Esconder as tumbas dos olhos dos vivos não era o mais importante. Os construtores de tumbas fizeram coisas extraordinárias para atingir a precisão absoluta. Quando nós estávamos mapeando o Vale dos Reis com a mais sofisticada tecnologia do século XX, percebemos que teríamos que fazer centenas e centenas de medições em uma tumba para refletir a precisão dos antigos engenheiros. As tumbas do Vale dos Reis exibem tanto conhecimento que os especialistas continuam intrigados com a forma como foram construídas. Steve McLean é engenheiro de túneis. Ele trabalhou em grandes projetos modernos em todo o mundo e acredita ter uma explicação. Espero descobrir os métodos que eles usaram para fazer túneis que ficaram praticamente estáveis por 3.000 anos. Hoje em dia, os projetos são feitos para durar 100, 120 anos. Os egípcios faziam túneis para a eternidade, e eles estão aguentando bem até agora.
Logo fica claro que os egípcios tiveram um trabalho árduo. No vale, a primeira camada de rocha é feita de calcário. Essa pedra é 2 vezes mais dura que o concreto. E mesmo que você tente quebrar só um pedaço desse bloco, é muito difícil com ferramentas da Era do Bronze. As únicas ferramentas de que os egípcios antigos dispunham eram extremamente rústicas. Pelo que eu estou vendo, esculpir o material com um cinzel de ponta de bronze o quebraria em flocos pequenos. Então, escavar esse material sólido não é nada fácil. É evidente que abrir um túnel usando este método consumiria um longo tempo. Mas Macklin acredita que os trabalhadores antigos podem ter explorado padrões naturais na rocha para acelerar o processo. Em uma imagem de satélite, Macklin visualizou uma série de linhas paralelas que atravessa a superfície do vale. Elas são o resultado do movimento da crosta terrestre. No solo surgiram pequenas rachaduras que quebraram as faces do penhasco em pequenas pedras no formato de tijolos. Isso pode ter permitido que os construtores de túneis concluíssem a tumba. Isso é um exemplo de um bloco que foi formado por rachaduras na rocha. Eles podem ter usado cinzel e ferramentas de sílex, inserindo a ponta na junção para extrair os pedaços da rocha, escavando a rocha. Seria rápido com ferramentas simples. Depois que os túneis foram escavados, a resistência do calcário se tornou uma vantagem. Com as formas das cavernas e corredores preservadas, o risco de desabamento era baixo. É evidente que essa rocha é estável. O túnel está aberto há 3.000 anos, sem nenhuma sustentação. Mais adiante na tumba, Macklin vê uma segunda camada de rocha, diferente da anterior. Esta é um pesadelo para um escavador de túneis. O que vemos aqui deve ser o teto da câmara. É perto do ponto onde achamos o contato entre 2 camadas geológicas diferentes. E o que vemos agora é uma coisa chamada xisto. Basicamente, o xisto é uma rocha que já foi lama. O problema é que esse material não é tão estável. O xisto se quebra em pedaços muito pequenos. É bem mais fácil de escavar e até por isso menos estável. Uma câmara funerária escavada em xisto seria muito difícil de ser estabilizada. Sua superfície quebradiça praticamente impediria a realização de esculturas e pinturas. Na tumba de Hatshepsut, os trabalhadores simplesmente seguiram em frente na esperança de encontrar uma rocha melhor. Mas as pessoas que vieram depois parecem ter resolvido o problema. Como engenheiro de túneis, Steve Macklin estudou muitos projetos de tumbas e tem uma teoria. Depois de olhar parte dos dados do mapeamento relativos às tumbas do vale, percebi que muitas delas apresentavam um poço bem no meio da escavação. A finalidade destes fossos verticais, alguns com mais de 6 metros, intrigou os especialistas desde sua descoberta. Os egípcios antigos não deixaram pistas que explicassem para que serviam. Alguns egiptólogos acreditam que eram armadilhas para ladrões de tumbas. Outros que eram canais de drenagem para coletar a água da chuva. Agora, Macklin apresenta a sua explicação. Talvez alguns desses poços, pelo menos os mais antigos, servissem para determinar a profundidade do xisto, para que pudessem concluir a câmara funerária final. Esta ideia faz sentido. Mapeamentos meticulosos mostram que a câmara funerária raramente é mais profunda que o fundo do poço. Macklin reconheceu a técnica porque ela ainda é usada pelos engenheiros modernos. Nós usamos coisas como poços piloto ou túneis piloto para investigar o solo quando precisamos analisar a qualidade e a estabilidade da rocha. O melhor exemplo disso está na tumba do grande rei Sete I. Seu poço realmente acaba em uma camada de xisto. É possível que o arquiteto tenha mudado o projeto, já que a câmara funerária de Sete foi encontrada em uma parte de calcário sólido.
O poço é um elemento que aparece em muitas tumbas e foi copiado por gerações de trabalhadores. Kent Weeks, que fez o modelo tridimensional do vale, acredita que existe uma razão para certos elementos aparecerem repetidas vezes. Eu não acho que seja acidental nem que se baseou na geologia. Eu acho que está firmemente ligado às crenças religiosas egípcias. Esquemas em 3D das primeiras tumbas revelam uma espécie de padrão. Aqui, a jornada de ascensão de Hatshepsut para a vida eterna foi executada em corredores lineares e curvas em ângulos retos. Mas em todos os casos, a câmara funerária está no fundo. E as paredes que cercam os sarcófagos de pedra revelam visões do mundo dos mortos. Eu acho que os projetos de todas as tumbas reais do Vale dos Reis tinham origem teológica. Para simplificar, elas deviam ser vistas como um mapa rodoviário. Da entrada até a câmara funerária, o túnel devia representar exatamente o caminho que o faraó seguiria para avançar em direção ao outro mundo. Embora o design das tumbas tenha se aperfeiçoado ao longo do tempo, sua finalidade básica permaneceu a mesma durante séculos. 100 anos depois de Hatshepsut, um faraó encomendou uma tumba tão luxuosa que jamais seria concluída. O que este faraó deixou foi um presente para os arqueólogos. Eles puderam desvendar os segredos dos homens que construíram o Vale dos Reis. No lado sul do Vale dos Reis, existe uma tumba extraordinária. Quando foi escavada, os egípcios antigos já enterravam seus mortos aqui havia quase 2 séculos. Mas esta tumba, com 4 câmaras ao longo de um corredor de mais de 120 metros, criou novos padrões de grandeza. Enquanto as paredes de outras tumbas foram pintadas com imagens e textos, esta foi coberta com inscrições muito mais elaboradas. Zahi Hawass está reconstituindo os passos dos exploradores que entraram na câmara pela primeira vez e identificaram quem foi enterrado nela. Eles encontraram o nome de Horemheb, o comandante do exército. Hawass acredita que a história de Horemheb explica a qualidade singular da tumba. Tradicionalmente, os faraós herdavam o trono, mas Horemheb se apossou dele. Ele não era membro da família real, e sim de um general. Como comandante das forças de Tutankhamon, ele só chegou ao poder no vácuo deixado pela morte do jovem rei. Uma tumba simples já havia começado a ser construída para Horemheb, mas ele queria ser enterrado como os reis, e em seu vale. Ele não tinha sangue real. Ele era um oficial militar. E por causa disso, tinha medo de não conseguir encontrar Osíris após a morte. O Dr. Zahi Hawass estudou as imagens que recobrem a câmara funerária. Aqui, Horemheb usa a coroa do Egito. Ele está ao lado de cada um dos principais deuses. Anubis, o chacal. Horácio, o falcão. Ísis e o deus dos mortos, Osíris. Ele queria que todos o aceitassem como rei. Veja Ísis. Ela está com a coroa do disco solar. Diante dela, Horemheb faz uma oferenda. Isso significa a busca de Horemheb pela sonhada imortalidade. Hoje é possível ver não só como estes homens trabalhavam. Também há vestígios suficientes para compor uma visão detalhada de sua vida doméstica. Seguindo uma antiga trilha que vai do fundo do vale até o alto do penhasco, chegamos a uma das mais importantes descobertas feitas na área. Uma vila inteira habitada por construtores de tumbas.
Esses trabalhadores viviam em uma comunidade isolada do restante do Egito. Não tinham nem água corrente, ela era trazida no lombo de burros e eles viviam aqui. Eram 87 famílias que trabalhavam todos os dias no Vale dos Reis ou em outras obras reais. Os arqueólogos que escavaram as casas encontraram muitos outros fragmentos de pedra cobertos de inscrições. Elas revelam a pitoresca vida particular de artistas e cavadores de túneis. Nós sabemos quem brigava com quem estava dormindo com a mulher do vizinho, quem estava roubando, quem é que trapaceava nas contas e assim por diante. Então, essa descoberta conseguiu tornar os egípcios muito mais humanos do que qualquer outro achado arqueológico no Egito. Os detalhes destes fragmentos permitiram que os especialistas identificassem quem vivia onde. Esta casa pertencia a um homem chamado Senedjem. Embora pareça ter sido um trabalhador comum, sua casa é espaçosa e ele pôde pagar por sua própria tumba com imagens de sua família. Senedjem era um dos trabalhadores desse grupo. Seu cargo era o de Chetomash, significa que ele era quem dava as ordens. Então, era um trabalhador comum, mas deve ter sido rico o suficiente para ter uma boa casa e esta bela tumba. As evidências desenterradas aqui ajudam a explicar como os egípcios conseguiam produzir uma quantidade incrível de objetos de arte ao longo de vários séculos. Eles criaram uma colônia de artesãos qualificados e muito valiosos, que transmitiram os segredos do ramo de geração a geração. Então, subitamente, depois de 500 anos de atividade, todas as obras no Vale dos Reis cessaram. E os arqueólogos acreditam saber a razão. Os egiptólogos escavam o Vale dos Reis há 200 anos. Kent Weeks dedicou sua vida a mapeá-lo. Mas o vale ainda guarda surpresas. Weeks e sua equipe têm escavado uma tumba desde 1995 e ainda fazem novas descobertas. 10 minutos depois de entrar naquela sala, percebemos que tínhamos descoberto a maior tumba já encontrada no Vale dos Reis e, sem dúvida, é uma das maiores tumbas já encontradas no Egito. Já percorremos 130 corredores e câmaras e não sabemos onde termina. Este era o complexo funerário construído para a família do maior faraó do Egito, Ramsés II. Somente nesta tumba, encomendada por um único rei, deve haver mais de 200 câmaras. Não causa surpresa que o vale, naquela época, tenha ficado superlotado. E Weeks encontrou amplas evidências das dificuldades que isso causou. Como as entradas geralmente eram ocultas, os escavadores de novas tumbas trabalhavam às cegas. Não existia plano mestre. Na verdade, em 4 ocasiões diferentes na antiguidade, os homens que estavam cavando uma tumba encontraram sem querer uma tumba mais antiga, que não sabiam que estava lá. Após 500 anos de construção e pelo menos 63 tumbas, as obras no Vale dos Reis chegaram ao fim. Ted Brock visita aquela que acredita ser a última tumba escavada aqui. Ela pertence a Ramsés XI, que morreu 150 anos depois de seu predecessor, Ramsés o Grande. Pelas evidências nas paredes, as obras cessaram de repente e antes de serem concluídas. Logo na entrada, há esboços incompletos de artistas. Já dentro da tumba, as imagens desaparecem totalmente. A pedra está inacabada. O túnel termina depois de 134 metros e de uma queda vertical. Onde devíamos encontrar um sarcófago, havia apenas um poço. A última tumba inacabada que foi construída no vale tinha um poço profundo no chão, onde talvez passaria o funeral do rei. Mas, pelo que sabemos, o rei Ramsés XI nunca foi enterrado aqui. O corpo do faraó nunca foi encontrado.
Ele foi o último de sua dinastia, já que uma nova geração de governantes havia tomado o poder. Para os novos faraós do Egito, a antiga capital, Tebas, e o Vale dos Reis se tornaram desnecessários. Os novos governantes do Egito vieram do norte e mudaram a capital real da atual Luxor ou Tebas para o Delta. E é aí que eles passam a ser enterrados. Então, em um certo ponto da história do Egito, por volta de 1000 a.C., a necrópole real do Vale dos Reis foi lacrada para nunca mais ser usada. A comunidade criada para construir as tumbas, de repente, não tinha mais utilidade e nem meios para se sustentar. Alguns historiadores acreditam que os trabalhadores foram forçados a consumir o que seus ancestrais criaram. Eles não recebiam mais o salário do Estado e, para alimentar suas famílias, recorreram ao roubo de tumbas para conseguir ouro e obter alguma renda. Mas os saques às tumbas não eram apenas uma atividade ilícita. Há evidências de que os sacerdotes do Egito a transformaram em uma prática política, uma operação em larga escala. Eles decidiram reutilizar o ouro, o tesouro que estava enterrado no vale. E existem evidências de roubos oficiais. Talvez seja melhor usar o termo reciclagem do ouro e dos tesouros que foram enterrados nas tumbas. Esta teoria explica por que das mais de 60 tumbas encontradas, só a de Tutankhamon estava intacta. Ainda assim, o vale continua a revelar seus segredos. Em 2007, o Dr. Zahi Hawass concluiu uma série de exames científicos nesta múmia. Ele acredita finalmente tê-la identificado como o corpo de Hatshepsut, a mulher faraó que transformou o Vale dos Reis. Hatshepsut, na minha opinião, foi uma das maiores rainhas da história. O Vale dos Reis é seu legado. Hoje podemos nos maravilhar com as obras que Hatshepsut iniciou e que outros concluíram. Por ela, sabemos que há muito mais coisas a serem descobertas no Vale dos Reis e de grande importância. Este lugar é um monumento ao poder dos faraós, à força de sua vontade, à visão de seus engenheiros e à habilidade de seus artesãos. O vale que vemos agora é apenas uma sombra do passado. Pense no Vale dos Reis, exatamente como um vale de ouro. Se pudéssemos ver tudo o que foi enterrado aqui, veríamos literalmente montanhas de ouro. Versão brasileira, Vox Mundi.